Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para o dono de um delivery, para o dono de qualquer negócio de alimentação. Mais uma vez eu tenho um convidado aqui para apresentar para vocês, mas dessa vez presta bastante atenção aí, porque o meu convidado é muito especial. Eu trouxe meu amigo Miguel Cavalcante. Seja bem-vindo, Miguel. Marcelo Marani, muito bom estar aqui, cara. Obrigado pelo convite, alegria estar aqui com você. E estou aqui à sua disposição para te servir a sua galera. E eu adoro restaurante, adoro comer carne boa, e adoro comer bem, beber bem, né? Gosto da alta gastronomia e da baixa gastronomia também. Então é um prazer falar com quem trabalha com dono de restaurante que faz essa indústria tocar e rodar e crescer. Galera, a minha empolgação em trazer o Miguel para apresentar para vocês é que, assim, antes da gente se tornar amigos, eu já era um fã do Miguel. Encontrava com o Miguel em eventos ao vivo, sempre pedia uma palavrinha para que ele pudesse me orientar e ele sempre dispunha do tempo dele, e isso foi tornando cada vez mais essa admiração ainda maior. Então, para você entender quem é o Miguel, eu quero te contar que ele é a maior autoridade, ou uma das maiores autoridades no agronegócio do Brasil. Ele é o maior especialista um dos maiores especialistas, na verdade, em criação bovina, mercado de agropecuária no mercado do Brasil e também do mundo. Fala um pouquinho sobre isso, um pouquinho de sua trajetória para todo mundo te conhecer, Miguel. Maravilha. Marani, é o seguinte, eu venho de uma família que mexe com pecuária há 105 anos, desde 1916. A minha família cria gado, mexe com gado e seleciona gado, né? Então, assim, tem uma história muito grande. Eu sou a quinta geração que mexe com a mesma raça, o mesmo gado, a mesma linhagem, né? Tem toda uma tradição, e isso tem uma coisa de emoção, de história, de tradição, de legado, e também tem uma coisa de visão de longo prazo, né? Então, isso também me conecta com todas as pessoas que têm negócios de longo prazo. Você deve ter clientes que têm restaurantes há 5, 10, 20, 30 anos. Você deve ter clientes que, se perguntar quantos anos você pretende continuar mexendo com o restaurante, ele deve responder: a minha vida inteira. Enquanto eu viver, eu vou mexer com isso, né? Então, a minha vivência, a minha família e eu, né, a gente escolheu gastar a vida fazendo isso, né? Então a gente tem uma visão muito de longo prazo e tem paixão pelo que faz, ao mesmo tempo que você tem que ter estratégia de negócio, você tem que saber o que você está fazendo mesmo para você durar, né? Para você persistir ao longo do tempo, ao longo de décadas, ao longo de crises, ao longo de uma série de coisas. Então, eu venho dessa família, eu fiz agronomia em Piracicaba, eu sou criado no Rio de Janeiro, a minha mãe é carioca, o meu pai é pernambucano, eu fui criado em Goiás, na fazenda, porque o meu avô tinha fazenda no Nordeste, depois vendeu e comprou uma fazenda em Goiás, meu pai foi tocar essa fazenda em Goiás, então eu fui criado em Goiás, fiz agronomia em Piracicaba, e morei 20 anos em Piracicaba, e hoje me mudei, tem uns 5 anos para Alphaville, na região de São Paulo, né? Então, assim, a gente já morei em vários lugares que as pessoas me perguntam de onde eu sou, eu falo que eu sou brasileiro, né? Porque tem muita explicação, né? A resposta curta é: eu sou brasileiro. Então, fiz agronomia, e quando eu me formei em agronomia, em 2001, no finalzinho de 2001, a internet estava começando no Brasil. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar num projeto que se chama Beef Point, que era um projeto de portal de conhecimento e de canal de informação sobre pecuária de corte via internet. E aí eu abracei isso, apesar de ser a pior proposta de emprego, apesar de ser 2001 era o ano da ressaca da internet, porque teve o boom dos portais e do crescimento da internet no Brasil até 2000. Aí quando teve o bug do milênio, de 99 para 2000, todos os grandes projetos de internet do Brasil que não tinham sustentabilidade econômica, só tinham uma promessa de que ia dominar o mundo e tal, a grande maioria desses projetos quebraram e não foram para frente ou tiveram que mudar radicalmente. Então, em 2001, trabalhar com internet era uma coisa que não era nem mais um sonho, era um sonho que não tinha dado certo, né? Mas
eu olhei as premissas daquilo e aquilo se conectava muito comigo. Eu falei, pô, é conhecimento via internet, fazenda espalhada pelo Brasil, um fazendeiro no interior de Rondônia, um fazendeiro no interior do Rio Grande do Sul, um fazendeiro no interior da Bahia. Esses caras, eles têm uma... a informação, o conhecimento não está democratizado para eles. Demora muito tempo para chegar. Em 2001, se você assinasse o jornal ou a Veja, e chegava sábado à tarde se você morasse em São Paulo, na sua casa. Chegava quarta-feira se você morasse no interior de Rondônia, né? Essa mesma informação, né? Então, eu vi na internet a possibilidade de democratizar isso e eu abracei essa ideia, esse projeto, sempre com a pergunta, assim, o que faz a diferença numa fazenda para ela dar certo? É muito parecido, né, pelo que eu conheço do seu trabalho, da nossa amizade, da gente se encontrar em grupos de negócio, em grupos de mastermind. Você está sempre procurando saber o que faz a diferença para um restaurante dar certo, né? Cara, é exatamente isso. Quando você fala da história aí, Miguel, no restaurante é a mesma coisa, né? A gente também carrega um legado, muita gente trabalha com restaurantes pelo lado emocional, por ter recebido talvez um restaurante de família. Então, se parece muito a história, mas continua, conta aí. É muito parecido mesmo, até porque deve ter paraquedista que mexe com restaurante, mas deve ter, vamos dizer, os seus clientes que vão ficar com você por muito tempo, ou gente que vai crescer, tem uma junção de paixão e amor pelo que faz, com conhecimento do que está fazendo e estratégia no que está fazendo, né? Então, eu comecei lá em 2001 trabalhando no Beef Point, já tendo a experiência de família, já vendo o meu pai mexe com fazenda e meu pai tem 5 filhos. Então, meu pai criou 5 filhos com uma fazenda não muito grande, né? Então, eu já vi a dificuldade, né? Como é que a dificuldade de fazer dinheiro, o aperto, né? Fazenda é uma coisa curiosa que muitas vezes o dono de fazenda ele morre rico, mas ele vive pobre, porque ele tem um Uau. patrimônio grande, mas ele tem uma baixa geração de fluxo de caixa, uma baixa geração de lucro. E isso me incomodava muito. Pô, peraí, você tem um patrimônio enorme, por que esse patrimônio não está girando, não está gerando riqueza, prosperidade hoje enquanto a gente está vivo, né? Quando a gente morrer, caixão não tem gaveta, né? Tipo, do mundo nada se leva, né? Então não tem porquê, né? E aí, desde 2001, a minha grande pergunta era o que faz a diferença numa fazenda? Então, eu comecei a olhar a parte técnica, né? A parte de nutrição de gado, genética de gado, sanidade de gado, manejo de pasto, uma série de coisas. Depois, controle de custos. Depois analisar o mercado. Depois gestão de pessoas. Depois, todas essas coisas são importantes. Mas eu comecei a ver que uma das coisas que era muito importante, que ninguém falava, tinha 3 coisas que eram extremamente importantes, que ninguém falava em todos os eventos, treinamentos, palestras, revistas, canais de televisão sobre pecuária. Ninguém falava sobre gestão de pessoas, ninguém falava sobre estratégia do negócio, né? E ninguém falava sobre as habilidades, as competências que o dono da fazenda precisava ter, que o dono, no seu caso, o dono do restaurante precisa ter, né? Quando você entra num restaurante de sucesso, quando você entra numa fazenda de sucesso, o dono da fazenda, ele tem um jeito de trabalhar, ele tem um jeito de olhar para o negócio, ele tem um jeito de pensar, ele tem um jeito de se comunicar. E eu comecei a me interessar muito por isso. Ao mesmo tempo que eu tenho 20 anos de formado, 20 anos de experiência profissional, eu também estava me desenvolvendo como pessoa e como profissional. Então tinha coisas que eu achava que era o que fazia dar certo no meu negócio e não era, e não funcionava. Eu tinha um produto incrível, eu tinha um amor pelo que eu fazia, mas não dava dinheiro. Peraí, tem alguma coisa errada. Tipo, adoro o que eu faço, amo o que eu faço, tenho propósito no que eu faço, me dedico de coração, faço um produto incrível e não está virando por quê? Não tem um modelo de negócio que fica de pé, não tenho estratégia de marketing e vendas adequada para o produto que eu estou vendendo. Então, tem uma série de coisas que, né, como que a minha cabeça funciona. Eu sempre fui uma pessoa que as pessoas me viam numa pessoa com energia positiva, otimista, entusiasmada e tudo mais. Isso é uma das minhas características. E aí Miguel, olha só, vamos listar de novo aqui, só para ficar bem marcado para o dono de restaurante, porque assim, eu vejo exatamente o que você enxergou aí, que não se falava no mercado de fazendas, é muito
do que não se fala em restaurantes também. Você citou gestão de pessoas, então a fazenda é feita pelas pessoas que trabalham naquela fazenda. O fazendeiro não consegue fazer as coisas sozinho, depende muito das pessoas que ele contrata, dos valores das pessoas que ele contrata. No restaurante é a mesma coisa, você falou de estratégias, né? Estratégia de marketing, de vendas, uma coisa que eu falo exaustivamente no nosso canal. O pessoal fica procurando muita dica. Marene, você tem uma dica de vender mais? Eu falo, galera, eu não falo sobre dica, eu falo sobre estratégias. Por quê? Porque eu posso te dar uma dica agora, você vai vender mais. E aí daqui a 2 ou 3 dias você está procurando outra dica, depois outra dica, depois outra dica, e você não consegue ter uma consistência, né? Vamos falar os 3, você falou de gestão de pessoas, você falou de estratégia, qual foi o terceiro? E alta performance profissional do dono, né? Tipo, de como o dono performa, né? Você tem... E aí, se você pensar aqui nos donos de restaurante que você mais admira, ou se eu pensar nos donos de fazenda que eu mais admiro, talvez eles não se conheçam, nunca se viram, e não entendam nada da dinâmica de uma fazenda ou da dinâmica de um restaurante, mas o jeito que eles pensam vai ser muito parecido, né? Tem um entender como o negócio funciona, tem um cuidar da sua energia e da sua mentalidade, da sua cabeça, porque tenta ver a pessoa, mas Miguel, isso aí é bobeira, não sei o quê. Tenta vender alguma coisa para um cara triste, tenta vender alguma coisa para um cara depressivo, tenta vender alguma coisa para um cara com raiva. Por mais que você dê desconto, por mais que seja um baita produto, se a pessoa está se sentindo mal, você não consegue vender. Do mesmo jeito, se eu estou me sentindo, se eu estou desenergizado, se eu estou desanimado, se eu estou depressivo, se eu estou desistindo da vida, vai ser muito difícil tocar um negócio de sucesso. Por mais que a minha cidade esteja bombando, por mais que tenha um mercado crescente, por mais que tenha um monte de oportunidades, essas oportunidades vão ser aproveitadas por quem está com uma cabeça melhor. E isso eu uso muito para mim, né? E essa é uma coisa curiosa, assim, tipo, a gente está num processo parecido, né? Você está super cuidando da sua saúde, eu estou fazendo personal, tem alguns meses, mudou muito a minha energia, mudou muito a minha capacidade, cara, de fazer coisas. Eu fui na fazenda do meu pai no carnaval agora, eu fui montar num cavalo arisco lá, me senti muito bem, porque eu estava muito mais forte, então eu montei muito mais seguro e tal. Mas ao mesmo tempo, essa força, essa forma física, essa energia, me dá resiliência para o trabalho. Chega um perrengue, pá, uma pancada você recebe. Essa semana, a gente está fazendo um lançamento de um treinamento nosso. O meu e-mail foi bloqueado, o meu Google foi bloqueado, né? A minha internet caiu, nada disso me abalou, sabe? Tipo, bora pra frente, né? Galera, para você, líder, que está escutando aí, ó, o e-mail é fundamental para que a gente possa alcançar as pessoas e passar as nossas mensagens. O Google é fundamental também para que você possa assistir os vídeos, os comunicados que são feitos durante um lançamento, a mensagem que o Miguel quer enviar. E aí o que ele está tratando aqui, na minha opinião, é incrível isso, a gente cuidar, e por isso que a gente fala tanto aqui no nosso canal, por isso que o Miguel está trazendo para a gente esse assunto tão importante que passa longe das dicas que as pessoas tanto buscam, como eu posso me energizar, como eu posso me fortalecer para que você não se veja como uma vítima da situação, no sentido de nada dá certo para mim, eu realmente não nasci para vencer, eu não estou preparado para conquistar resultados incríveis, quando na verdade esses elementos são internos, né, Miguel? É isso que você está tratando para depois a gente externalizar, depois levar para fora, depois transformar tudo ao nosso redor, é mais ou menos isso, né? E assim, a gente está, eu não sei quando que você vai publicar esse podcast, mas eu moro em São Paulo, né? Hoje a gente está gravando esse podcast num dia que amanhã começa o lockdown, que vai afetar drasticamente os restaurantes, né? Vai afetar drasticamente o seu público, vai fechar o restaurante por pelo menos 15 dias. Tem gente que vai pirar, tem gente que vai ficar sereno. É difícil pra caramba ficar sereno, mas o que eu posso te garantir é quem pirar, quem sair do seu centro, quem ficar nervoso, quem ficar com raiva, quem ficar desesperado, com certeza vai tomar piores decisões para o negócio dele.
Então, uma das coisas que eu tenho cuidado muito para mim é como que eu, Miguel, consigo ficar com a mente serena, consigo ficar tranquilo, consigo ficar inabalável, consigo ficar imparável frente a qualquer coisa que vier para mim. Porque eu não sei o que vai vir. Esse ano de 2021 é um ano de muita incerteza no mercado do boi, no mercado de grãos, né? Porque o preço do gado, o preço da carne subiu pra caramba, subiu muito, né? A arroba do boi está mais de R$ 300 hoje, está mais do que o dobro do que era em 2019, só que todos os custos aumentaram muito. O preço se você vende boi gordo para o frigorífico para produzir carne, você vai comprar um bezerro. O bezerro está muito mais caro do que o boi. Então você está vendendo um boi de R$ 300, mas o próximo giro, a próxima safra, será que você vai ter margem? Então as pessoas estão com um nível de incerteza esse ano muito grande. No seu negócio, no ramo de restaurante, muito grande. É um morde e assopra todo dia. Todo dia tem uma mudança. A questão é o quanto que a gente está capaz de lidar com essas incertezas que a gente não controla. Tipo, queria eu poder ligar para o Dória e falar, não fecha não, entendeu? Tipo, não tem condição, não está no meu alcance isso. Mesmo especialistas como eu e você, Miguel, a gente conhece muito de mercado, eu de restaurantes, você da agropecuária no Brasil e no mundo, porque você viaja o mundo todo, é difícil prever o que vai acontecer, porque tem muita coisa que não depende dos nossos conhecimentos, são decisões que nem os governantes sabem por que eles estão tomando naquele momento, né? Porque é uma situação que nunca aconteceu antes, ou pelo menos nas maiores crises a gente teve cenários diferentes do que tem hoje. Então todo mundo está aprendendo com os erros, todo mundo está evoluindo a partir do que acredita naquele dado momento e só daqui a algum tempo a gente vai saber se as decisões estão sendo acertadas ou não, né? Exato. E assim, você não tem controle nem a gente acertar as decisões, a gente não tem como garantir que a gente vai acertar, mas a gente tem que, pelo menos, tomar a melhor decisão com base no que a gente tem de informação hoje, né? Então, e uma outra coisa que eu me preocupo muito e que eu trabalho muito com os meus clientes e tal, que é um assunto que muita gente não gosta de tratar, Marani, muita gente está falando só sobre como faz para ganhar. Mas como que a gente faz para não perder? Sabe? Como é que eu minimizo os riscos do meu negócio dar muito errado? Né? Porque se tudo der certo e você ganhar muito é uma coisa, e se der errado? Você está blindado? Né? Que tipo de proteção você tem? Né? Então você criar novas alternativas, criar novos canais, enxugar a sua estrutura para ter uma estrutura mais enxuta, que resista a períodos de dificuldade, né? Trabalhar para ter reserva, né? A gente fala muito sobre isso, né? Tipo, quanto tempo de reserva você tem na sua empresa? Né? Se eu tenho mais reserva, eu consigo tomar melhores decisões, eu consigo falar não para propostas ruins, eu consigo negociar com mais tranquilidade e melhores preços, compra de uma série de coisas. Né? Na pecuária, por exemplo, eu não sei quanto que isso é válido para o negócio de restaurante, mas deve ser, se você está comprando coisas à vista, você consegue muito desconto, porque você tem uma série de empresas que elas são obrigadas internamente, por regras internas da empresa, em vender uma parte da produção deles à vista, não como uma maneira de ter margem e tal, não, mas como uma maneira de minimizar a inadimplência dos clientes dela. Então eles estão dispostos a dar um desconto ainda maior, além do financiamento do prazo e tal, do que vender a prazo. E aí, se você tem dinheiro em caixa, você consegue comprar com preços muito mais baixos do que quem vai comprar a prazo. E isso é uma das coisas que ninguém fala, né? Então, assim... Faz total sentido, quero até deixar aqui, ó, para quem está assistindo a gente no YouTube, já dá um curtir aí, quem está aqui no Spotify, quem está em qualquer outro sistema de áudio aí escutando esse podcast, já dá um curtir, já assina o nosso canal. Olha que incrível que você está falando, Miguel, eu tenho um case aqui de sucesso, tenho um cliente em comum, meu e do Marcelo Germano, e a gente fez um trabalho com ele, olha que coisa incrível. Eu indiquei esse cliente para o Germano, depois a gente estava falando sobre isso, ele mudou o sistema de compras do restaurante dele,
e ele tinha uma compra com volume alto de carne de sol. E aí ele fez uma compra com pagamento antecipado, tudo previsto em contrato, e conseguiu uma redução de R$ 100.000 por ano nessa compra. Então é exatamente o que você está falando, era uma compra à vista, com pagamento antecipado, ele tinha dinheiro em caixa. Não tem aplicação que traria uma grana dessa para ele, né? Então, só de mudar esse sistema de compras aí, a gente está falando de quase R$ 10.000 de economia, né? Do que o cara deixou de perder, que é o que você está falando aí, ou pelo menos deixou de gastar no mês. E isso faz uma diferença gigante no que a gente diz que é realmente administrar tanto uma fazenda quanto um restaurante, né? Exatamente, é muito parecido, as premissas são parecidas, né? A gente tem que cuidar desses pontos, e é claro que essas coisas elas não acontecem da noite para o dia. Beleza, não acontece da noite para o dia, mas o tempo vai passar do mesmo jeito. Tem gente que está há um tempão não cuidando desses pontos importantes, né? Então, a gente começar a colocar aí para rodar um projeto, e como que eu vou aumentar meu caixa? Como que eu vou aumentar minha blindagem? Quanto tempo eu consigo, né? Quanto no seu setor, né? Vai ter lockdown. Quanto? Eu não consigo controlar se vai ter ou não lockdown. Agora, eu revisar a minha estratégia de negócio para quanto tempo de lockdown eu aguento, né? Você está trabalhando muito, imagino que quanto foi difícil do restaurante mudar de restaurante para delivery, né? É uma necessidade urgente quem não tem isso rodando, né? Porque quem está com o delivery rodando bem vai sofrer muito menos do que quem não está, né? E isso é um processo de aprendizado também, né? Então o meu negócio, o ano passado eu tinha 6 eventos grandes em 6 capitais do Brasil para fazer entre abril e junho, Maré. Uau! 6 eventos, né? Todos os eventos foram cancelados. Sem prazo. Eu ia dar um treinamento de marketing para produtores de genética, gente que vende touro, em março de 2020. O treinamento foi cancelado. Aí, na virada do ano, em dezembro de 2020, vamos fazer em março de 2021. Ontem confirmou que está cancelado de novo. Uau! Como é que você, ô Miguel, como é que você se sentiu quando você viu esses cancelamentos no ano passado? Agora a gente já conhece um pouco mais o cenário, você já conseguiu pelo menos se posicionar, mas queria saber, como é que você se sentiu quando você viu esses eventos sendo cancelados? Tinha toda uma expectativa do seu trabalho, da realização, de transformar pessoas e claro, tem fluxo de caixa da sua empresa, outras coisas que a gente já conta com isso. Como é que você se sentiu? Conta pra gente. Cara, olha só, eu tenho nesses últimos 2016 foi um dos piores anos da minha vida. Foi um ano muito difícil no meu negócio, na minha vida pessoal, uma série de coisas. Parece que era a tempestade perfeita, né? 2016 foi esse ano de problema com cliente, problema de venda, problema de margem, prejuízo, problema na vida pessoal, uma série de coisas. Foi um ano muito, muito difícil, que parecia que no final do ano eu estava quebrando em todos os aspectos. Eu estava quebrando financeiramente, pessoalmente, relacionamento, uma série de coisas. Estava muito... E parece que assim, não tinha nada que sustentava, sabe? Nada que, não, tal coisa está indo muito bem. Não, tal coisa não está indo bem, né? Então tinha esse cancelar um evento que eu ia fazer por uma questão de caixa, coisas assim. E de 2016 para cá, eu vim me reconstruindo mentalmente e em estratégia, em preparação, em cabeça, para lidar com qualquer coisa que viesse. Então, vou te dizer, em 2020, né, uma das coisas que foi um presente para mim, em 2019, por exemplo, em setembro, eu fiz o Caminho de Santiago. Passei um mês caminhando, refletindo sobre a vida, fazendo um balanço da vida, vendo o que era mais importante para mim, o que eu queria fazer para frente e tudo mais, né? Uma outra coisa bem importante para mim foi que eu gosto muito de uma filosofia do estoicismo, né, que é você, eu não sei explicar, eu não sou especialista em estoicismo, né? Mas é você
entender que tem coisas que estão no seu alcance, tem coisas que não estão no seu alcance, e o que não está no seu alcance você você treinar a sua capacidade, não se deixar se abalar por coisas que estão fora do seu alcance. Então, vou te falar, por conta de todos esses perrengues e treinamentos que eu usei essas dificuldades da vida como uma maneira de me fortalecer, e se tivesse acontecido o que aconteceu em 2020, em 17, talvez eu não tivesse aguentado ou dado conta, mas em 2020, cara, eu estava preparado. Então, quando aconteceu isso, sabe o que eu fiz? Eu sorri. Eu sorri e falei, bom, se a gente não vai poder fazer evento, não vamos fazer evento, né? Tá dado aí, tipo, não tem o que fazer, entendeu? Tipo, não tá no meu alcance isso, então eu vou fazer outras coisas. Então, no meu negócio eu tinha eventos e tinha treinamentos digitais. Eu nem estava programando fazer treinamentos digitais na mesma escala em 2020. Não estava programando fazer cursos online, fazer lançamentos, não estava programando. Meu foco todo era em eventos. O que eu fiz? Mudei tudo. Falei, olha, agora a gente não faz mais nada de eventos, a gente não pensa em eventos, a gente não pensa em data, a gente não pensa... Outro produto que a minha empresa tem é viagem técnica para conhecer a pecuária nos lugares mais incríveis do mundo, né? Fora do Brasil. Austrália, Uruguai, Texas, Colorado, Califórnia, as capitais da pecuária no mundo fora do Brasil. Cara, não... eu adoro fazer essa viagem, é um produto incrível. Eu adoro fazer evento, é um produto incrível. Não dá para fazer mais. O que eu posso fazer? Ficar reclamando. Se eu ficar reclamando e chorando, meus boletos serão pagos? Não, não serão pagos, né? Então, vou seguir para frente e fazer o que está no meu alcance. O que estava no meu alcance é fazer lançamentos de cursos online, focar totalmente nisso, melhorar o meu produto, melhorar a minha oferta, melhorar meu marketing, trabalhar em coisas que eu tenho controle. Nisso eu tenho controle. E foi o que a gente fez. E assim, coisas por acaso, em janeiro, em fevereiro, quer dizer, eu tinha começado a gravar um novo lançamento. E tinha gravado um novo lançamento, estava lá, beleza, usamos esse novo lançamento. Em agosto para frente, eu falei, não, o negócio que mais funciona, você também faz isso muito bem, é fazer ao vivo. Vou fazer ao vivo. Esquece tudo que eu gastei para gravar o negócio bonitão, ao vivo é o que funciona, vamos fazer ao vivo. Então, você trabalhar com o que está no seu alcance, né? Então, Cara, quem fala muito sobre isso também, vou deixar aqui, ó, para os nossos ouvintes, Miguel, é o Tony Robbins, né? Eu não sei em qual dos dois livros, ou se nos dois, O Poder Sem Limites e Desperte o Gigante Interior, ele fala muito de se energizar, de trabalhar o poder da sua mente, de trabalhar o seu interior, que é exatamente o que você está trazendo agora, se blindar e buscar outras alternativas. A gente tem muito mais alternativas do que a gente imagina, só que quando a gente está fraco, quando a nossa cabeça não está bem trabalhada, quando a gente não está blindado, a gente encontra, em obstáculos, a gente encontra só dificuldades, né? Isso. E assim, para mim, por exemplo, dormir horas suficientes é super importante. Eu já sei que quando eu durmo pouco, eu tenho menos criatividade e menos paciência. Ou seja, eu consigo inventar menos coisa, consigo criar menos coisa, consigo ter menos ideias. E se eu tenho menos paciência, qualquer coisinha que acontece na minha vida tem uma chance de me atrapalhar e me tirar do rumo. Porque o problema não é que aconteceu um perrengue de manhã. O problema é que aquele perrengue ficou com você o dia todo. E aí você não fez nada o dia todo do jeito que você poderia fazer, porque você está com a cabeça diferente, né? Fazer exercício para mim é super importante. E outra coisa que para mim faz muita diferença é andar com gente boa, com gente positiva, com gente que está olhando para como resolver e não para como reclamar, né? O tempo todo a gente se perguntar se você está na arquibancada ou se você está em campo jogando, né? É o mesmo jogo. O mesmo jogo. Na arquibancada, quem está assistindo está falando sobre o que está acontecendo. No campo, as pessoas estão falando sobre o que elas vão fazer, sobre ações, sobre decisões. Elas estão olhando como... Então, o tempo todo o que tem para eu fazer e
o que tem, e não, puxa vida, aconteceu tal coisa, levamos um gol agora, levamos outro gol agora. Tipo, o que a gente vai fazer? O tempo todo é isso, o que a gente vai fazer? E eu gosto muito de perguntar também, Marani, tipo, tem duas perguntas que eu considero mágicas, que eu uso para tudo, assim, que uma e isso funciona, por exemplo, uma vez eu fui num evento, que era um evento super chique, de um amigo meu e tal, e tinha e tinha um grande patrocinador desse evento, aí ele me apresentou esse patrocinador. Só que esse patrocinador, ele mexia com... o principal negócio dele era outdoor em ruas. Ele tinha uma empresa grande de outdoor. E tinha acabado de vir aquela lei da Cidade Limpa em São Paulo, que proibia outdoor. E aí eu encontrei com esse cara, tipo, era um cara gênio dos negócios, e falei, pô, que legal, vou conhecer um cara bom pra caramba de negócio, vou aprender um monte de coisa com ele, não tem nada a ver com fazenda, mas vou aprender coisas com ele. E eu comecei a falar com ele, e ele tava na vibe de, esse negócio da cidade limpa, quantos empregos, não sei o quê, e reclamando. Falei, meu Deus, eu pensei, né, comigo, meu Deus, eu tô aqui com um cara que é um gênio dos negócios, só que ele tá na vibe de reclamar. Eu não tô aqui para conversar sobre reclamação. Só que como que eu vou fazer tipo, era um cara que não era meu amigo, não conhecia, não tinha intimidade, e era o cliente do meu amigo. Não podia zoar o cara, não podia meter o pau nele, não podia falar, meu, cala a boca, não podia fazer nada disso, né? Tinha que ser mais elegante, bem mais elegante que isso. O que eu fiz para ele? Eu perguntei só uma coisa. Fulano, me diz uma coisa. E eu meio que interrompi ele na parada, eu não dei sequência na conversa da reclamação. Falei, fulano, me diz uma coisa. No seu negócio, me fala o que é uma coisa que mais está dando certo. Ele parou assim e falou assim, não, a gente está com negócio de mídia indoor, de negócios com TV e tal, dentro de aeroportos e não sei o quê. Meu, o cara embalou para falar do que estava funcionando, empolgou e começou a contar as estratégias e tal, não sei o quê. Uau, caramba, não é possível. Se eu não tivesse feito essa pergunta, eu tinha tido 15 minutos de conversa xarope, que não ia me levar para lugar nenhum, e agora eu estou numa conversa muito mais positiva, otimista, e aprendendo sobre coisas que eu posso aplicar no meu negócio. Aí eu comecei a puxar a língua dele e perguntar, mas como que vocês fazem isso e tal, não sei o quê. E o cara mudou o jeito de conversar. Miguel, a gente que é muito produtivo, cara, a gente não tem saco para ficar escutando as pessoas reclamando, na verdade. Cara, minha vida melhorou demais depois que eu entrei no Mastermind, mas de verdade, de coração, melhorou demais. Conviver com você, com outros grandes amigos que eu já tinha, o Renan, o Ricardo, outros amigos que eu fiz lá, o Paulo Cuenca, que eu fiquei mais próximo depois, e outras pessoas mais, foi uma coisa de outro planeta para mim, porque a gente vê que a gente é feito da mesma coisa, a gente quer produzir, a gente quer ajudar outra pessoa, a gente quer crescer junto, a gente quer fazer parte de um movimento muito maior. E eu acabei de aprender. Miguel, anotei essa aqui, cara. Essa é uma sacada que vale $1 milhão, cara. Essa pergunta é transformadora. Eu vou usar ela, inclusive, lá em casa com a minha mãe. Minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, é uma pessoa negativa no sentido de ela sempre pensa ali pela proteção, o que pode dar errado, o que pode acontecer. E eu vou usar essa pergunta, eu vou falar, mãe, me fala uma coisa, o que está acontecendo de mais incrível na sua vida agora? E aí ela vai soltar esses 15 minutos aí, eu sei que eu vou deixar ela ainda muito mais feliz e grata por tudo que ela vive, porque ela é incrível, mas às vezes pela proteção que ela tem com a gente, comigo, com os meus irmãos, ela sempre pensa o que pode não dar certo. Eu vou usar essa nos negócios e com ela também, cara, que coisa incrível. E isso, olha só que interessante. E a outra, essa é se você for ver, essa é a primeira, falta uma. As grandes trocas nossas de negócio, elas são baseadas nessas duas perguntas. A primeira é essa, o que está funcionando para você? Então, eu estou funcionando fazer uma promoção assim, o que está funcionando é fazer o podcast, o que está funcionando... E aí você vai conversar sobre estratégias vencedoras, que muitas vezes a pessoa não está olhando para aquilo. Eu não sei se já aconteceu com você. Uma coisa que já aconteceu comigo mais de uma vez uma coisa dar muito certo e eu parar de fazer isso. Uma coisa que dava, não, eu fiz tal coisa, deu muito certo. Você continuou fazendo? Não, parei. Por que você parou de fazer o que estava dando certo?
né? Então, olhar para o foco do que está dando certo. Tipo, donos de restaurantes que estão escutando aqui, o que você fez nesse último 1 ano que mais deu certo no seu restaurante? Líder, pega essa sacada, porque realmente eu falei aqui, não é brincadeira, tá? Essa é a sacada de US$ 1 milhão, que é você tá fazendo alguma coisa que tá dando bom. Primeiro que você não quebrou, né? 400 mil negócios de alimentação, segundo a Abrazel, quebraram no Brasil em 2020, entre 1 milhão. Ou seja, você tá entre 6 pessoas a cada 10 que não quebraram. Então, o que Uau. você fez em 2020 que deu certo? O que o Miguel está trazendo aqui para a gente é exatamente esse foco que você precisa ter e não ficar procurando coisas mirabolantes, dicas, estratégias que sejam de outro planeta, até porque na maioria das vezes isso não existe, né, Miguel? Não existe. E outra coisa, se eu te mostro uma técnica que você não conhece, você vai ter uma curva de aprendizado para implementar ela. Se tem alguma coisa que você já fez e já deu certo, é garantido que você sabe fazer. É garantido que funciona. Porque já deu certo para você, na sua cidade, no seu bairro, na sua região, no seu restaurante, no seu tamanho, na sua estrutura e tudo mais. E aí você vê como que eu posso fazer mais vezes isso. Né? Como que eu posso fazer com mais frequência, como que eu posso fazer com mais maestria, como que eu posso melhorar esse processo, né? Então, isso é uma das coisas. A outra pergunta não é o que está dando errado, não é onde você é ruim, não é onde você é incompetente, não é onde você é burro, não é nem nada disso, é onde você precisa de apoio, de suporte. Essa é a pergunta. Onde você precisa. Você pode perguntar isso para o seu time, você pode perguntar isso para o seu gerente, você pode perguntar isso para você mesmo, você pode perguntar isso num grupo de mastermind, num grupo de mentoria. Onde você está precisando de apoio e suporte? Eu estou precisando de apoio na compra de carne, eu estou precisando de apoio na contratação de garçom, eu estou precisando de apoio num sistema de gestão para o meu restaurante, eu estou precisando de apoio numa estratégia de trazer o cliente que vinha no restaurante para comprar no delivery. Eu estou precisando de apoio nisso. E aí a gente começa a pensar não em reclamar do que está dando errado, porque a pergunta não é sobre, oh meu Deus, como minha vida está ruim, é onde você está precisando de apoio. Então a gente vai trabalhar em como que eu posso te apoiar. Você vai precisar comprar um sistema, você vai precisar aprender tal coisa, você vai precisar contratar uma pessoa, você vai precisar comprar uma mentoria, você vai precisar estudar tal tema, você vai precisar assistir tal aula, você vai precisar implementar tal coisa que você não faz, e a conversa é totalmente diferente. Então você tem duas perguntas, uma trata de coisas positivas e outra trata de desafios, mas as duas são positivas. Essa pergunta é tão transformadora que ela serve tanto para o cara que está sofrendo com alguma dor agora, que está com alguma dificuldade muito grande e está travado, quanto, Miguel, para o cara que está indo muito bem, cara. Cara, em 2020, eu tenho aqui mentorados, alunos, eu tenho membros VIP do portal, que é a nossa comunidade, inclusive o portal Donos de Restaurantes é o patrocinador desse podcast. Miguel, a gente tem restaurantes que dobraram, triplicaram de tamanho em 2020. E eu tenho certeza que esses caras, inclusive muitos deles vieram para a minha mentoria, né? A mentoria a gente fez com o foco em ajudar quem está indo muito bem e ainda pode ir muito melhor. A gente tem essas pessoas que evoluíram muito, só que com certeza elas precisam de ajuda e de suporte também para conseguirem um resultado consistente. Manter a consistência não é uma coisa tão simples, e mais do que isso, para escalar esses negócios que já estão indo bem, elas precisam de ajuda e suporte. Ou seja, essa pergunta deve ser feita sempre para todo mundo, né? Com certeza. Não, a gente usa isso, por exemplo, se você quiser fazer uma reunião semanal com o seu time, ou uma reunião semanal, a reunião da sua mentoria. Você pode só usar essas duas perguntas, você já consegue ir a fundo em boas práticas do que está funcionando e entender e descobrir e resolver desafios do que coisas que não estão funcionando. E tem uma coisa muito interessante que é, o que você pergunta hoje, onde precisa de apoio e suporte, daqui a 1, 2, 3 semanas vai ser o que está funcionando. Você já corrigiu, já consertou, já fez, já melhorou, né? Ainda mais em grupo, né? Na sua mentoria eu imagino que tem isso, no meu grupo de mastermind tem isso, no grupo de mastermind que a gente participa tem isso.
quando cada pessoa está acertando numa coisa. E aí quando eu pergunto para você o que está funcionando e você explica o que está funcionando para você, me dá ideias, me dá instrumentos, me dá ferramentas para eu aplicar no meu negócio. Em especial, por exemplo, na sua mentoria, que tem donos de restaurantes de diferentes lugares do Brasil, diferentes segmentos, certeza absoluta que tem N coisas para trocar de experiências, né? Que funcionam em um e funcionam em outro, né? E isso é uma coisa também, esse é um amigo meu que me ensinou uma coisa muito interessante, que eu não sei se ele tem ainda, mas ele era sócio de um bar, né? Ele era sócio de um... E aí, ele tinha um gerente do bar, e esse bar tinha mais de um sócio e tal, e ele tinha um gerente do bar que era um cara meio desanimado. E ele falava, olha só, o bar ali o bar aqui ali na frente que tá fechando, o bar ali não sei das quantas fechou, não sei o quê. Aí esse cara falava para ele, falava assim, fulano, todos os bares da nossa rua tá fechando? O cara falou, não. Então olha pros que não estão fechando, pô. Vai olhar os que não estão fechando. O que eles estão fazendo de diferente? Os que estão fechando, a gente deixa eles fecharem. Agora vamos aprender com os que não estão fechando. Se todos fecharem, aí é uma coisa. Mas não são todos que vão fechar. Tem uns que na mesma rua, no mesmo mercado, no mesmo segmento. Isso vale para fazenda, isso vale para restaurante. No mesmo segmento, na mesma rua, no mesmo negócio, tem uns crescendo e outros fechando. O que os que estão crescendo estão fazendo, né? Essa é a pergunta-chave de você entender. Só que aí tem uma coisa, Mariane, que aí entra a sua experiência, entra a minha experiência, entra a vivência de muito tempo, de conhecer do negócio e de olhar muitos negócios. Tem uma frase que eu acredito muito, que é: o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Só quem tem o treino... O óbvio só é óbvio para quem tem os olhos bem treinados. Bem treinados. Por exemplo, se eu entrar num restaurante com você, vai ter uma série de coisas óbvias sobre gestão de restaurante que eu não enxergo, porque o meu olho não é treinado para gestão de restaurante. Então, quanto mais treinado você está em olhar o óbvio, mais você vai conseguir ver o óbvio. E tem gente que é... Cara, isso que você está falando faz tanto sentido, Miguel. Tem que te interromper aqui, cara. Que é assim, eu chego no meu restaurante, eu não preciso mais do que 5 minutos para entender tudo o que está acontecendo. E muitas vezes eu faço esse vídeo quando eu chego lá e falo isso. Eu observo a postura dos meus garçons, como é que os móveis estão dispostos. Por exemplo, agora na pandemia a gente não pode ter mais do que 6 pessoas por mesa. Então eu sempre checo, eu faço uma análise visual ali muito rápida para ver se está tudo em ordem. Eu entendo com a cozinha como é que estão as coisas. E quando você diz os olhos, pessoal, olhos, ouvidos, na verdade todos os seus sentidos ali, né? Você tem que observar, você tem que sentir como é que está o seu negócio, e se realmente você está muito treinado, você consegue fazer a percepção, né? Você faz em primeiro lugar ali um exame, entende como é que está tudo ali no seu restaurante, seja no delivery, seja o que você venda, tá? Você consegue ter a noção exata de tudo que está acontecendo, e aí você consegue tomar as suas decisões. Miguel, incrível isso, cara, que legal. E né, isso é uma coisa assim que te ajuda muito, porque assim, o dono de restaurante tem coisas que é óbvio para ele, mas não é óbvio para o gerente dele. Não é óbvio para o maître dele. Não, de jeito nenhum, cara. Não é óbvio para o garçom dele. Então você tem que treinar o óbvio. Do mesmo jeito que tem um monte de coisa que é óbvia para você, que não é óbvia para o dono do restaurante. E ele precisa aprender com você como treinar o olho para ver o óbvio. Só o óbvio, né? Porque as coisas, depois que você vai aprendendo, fala, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas tá todo mundo fazendo o óbvio? Não, não tá fazendo o óbvio. Então, não é tão óbvio assim. Não é? E isso... por que eu tô falando disso para lembrar? Porque... Cara, esse vai ser o título do nosso podcast. Até porque eu planejei falar um monte de coisa aqui que a gente foi para lugares muito mais incríveis, cara. Que viagem legal tá sendo, que jornada tá sendo esse podcast. Eu já tô com um caderno lotado aqui de anotações. Miguel, que aprendizado, cara. Que quanto eu tô feliz por você estar aqui dividindo com a gente aqui o seu conhecimento, sua vivência, né?
A gente está falando tanto de performance aqui, de desenvolvimento, e na verdade a ideia aqui central seria falar de outra coisa, mas está muito mais incrível. Cara, que felicidade em te trazer aqui. Que legal. Prazer estar aqui também, estou adorando essa conversa. Então tem coisas assim, por exemplo, que as pessoas não prestam atenção e que não é óbvia para elas. Tipo, qual é a atitude e o comportamento do dono? Qual que é a atitude e o comportamento do maître? Qual que é a atitude e o comportamento dos garçons? Qual que é o nível de desperdício que você tem? Isso estou falando aqui totalmente aplicável à fazenda, né? E aplicável a restaurante. Qual que é o quanto que você está acertando na compra do que você compra de produtos para o seu negócio? O quanto que você está acertando na venda, né? O quanto que você está cuidando de uma série de coisas que não são óbvias para quem não conhece, não entende, né? Nesses períodos que a gente está passando de crise e de pandemia, para mim uma das coisas mais importantes é quanto que eu estou com a cabeça no lugar. Quanto que eu estou sereno. Depois que você perguntou, Miguel, quando você teve que cancelar os seus 6 eventos, como você se sentiu? Cara, eu me senti ok, faz parte. Tipo, sabe? Não está na minha mão isso. Não adiantava. E quando você olha para trás, você fala, foi difícil fazer isso? Foi. Demorou bastante treino para eu estar em 2020 com essa habilidade, com essa capacidade. Mas se eu tivesse ficado nervoso, chateado, bravo, não ia mudar nada, sabe? Eu vou ligar para quem para xingar, entendeu? Não tem essa. Se o seu negócio está indo mal, você vai ligar para quem para xingar? Não tem para quem ligar. Talvez ia mudar assim negativamente ainda, né, cara? As coisas Claro. Ficariam, sem dúvida nenhuma, mais complexas, mais difíceis. As suas decisões talvez seriam tomadas em situações onde você não teria a melhor decisão ali, porque você não teria essa tranquilidade para fazer as decisões, né, Miguel? Exato. E aí, assim, o que eu tô trazendo para... E, assim, todo conselho é autobiográfico, né? Eu tô falando coisas aqui, de coisas que eu acredito, e espero que sirva a você e dono de restaurante, mas eu também tô falando para mim, para eu lembrar o que é importante e o que eu acredito, né? Então, quanto que eu estou capaz de tomar boas decisões? Quanto que eu estou capaz de não tomar mais decisões Então, é curioso, porque, Miguel, o que você mais fez, que eu fiz no ano passado que deu muito certo e que eu sigo fazendo esse ano, eu estou cuidando da minha capacidade de performar. Então, eu descanso, dentro do possível, né? A gente teve Mastermind no final do ano no Rio, que a gente foi para o Rio, curtiu praia e tudo mais. Você está indo mais frequente que eu até, tá aproveitando, aprendeu o caminho do Rio, agora está aproveitando super aí, né? Então você olhar para isso, descanso, treinamento, aprendizado, andar com gente boa, refletir, meditar no seu negócio, de ter tempo. Por exemplo, eu brinco, Marani, que a minha empresa me paga para andar e para correr. Porque toda vez que eu saio para andar e para correr, eu tenho ideias para o meu negócio. Então, se eu não sair para andar, eu penso muito melhor andando numa pista que tem aqui na frente da minha casa do que sentado nessa cadeira aqui, nessa mesa. Não, se eu ficar só aqui o tempo todo, eu performo pior. Mas isso é o meu jeito, o jeito que funciona para mim. Tem gente que quer andar de bicicleta, tem gente que quer andar a cavalo, tem gente que quer ir fazer natação, tem gente que quer ler um livro, né? Então, o que você está fazendo que vai te permitir tomar melhores decisões? O que você está fazendo que vai permitir olhar as oportunidades, né? Eu imagino que, se você está falando que uma quantidade enorme de restaurantes fecharam, deve ter inúmeras oportunidades de crescimento e oportunidades de compra de restaurantes. Sem dúvida. Né? Quem estiver minimamente capitalizado ou souber tocar o negócio de uma forma minimamente positiva, deve ter... Porque custa muito caro montar um restaurante. Mas comprar um restaurante quebrado deve ser muito mais barato do que montar um restaurante do zero.
né? infinitamente mais barato. Então tem inúmeras oportunidades aí nesse. Muitas Isso. oportunidades. Desde o ano passado eu venho falando isso, Miguel, que é se você está bem posicionado, se você já vinha com saúde financeira, se você tem uma boa administração, esse é o melhor momento do mundo para acelerar. Por quê? Porque a maioria dos seus concorrentes, ou todos os seus concorrentes, todo mundo que está à sua volta, vai meter o pé no freio agora. Por quê? Com medo da escassez, com medo da dificuldade, com medo dos obstáculos. E se você entende que o seu negócio tem uma gordura para queimar agora, chegou o momento de acelerar. E é o que a gente fez aqui. Na verdade, é o walk the talk total. Eu falo aqui essa expressão aí para quem ainda não escutou, caiu de paraquedas aqui hoje no nosso podcast, é falar como se anda, né? Então, aqui no nosso restaurante, a gente expandiu muito, mas claro, tem que ser observado uma coisa que você falou lá no início do podcast, Miguel. Tem restaurantes que não conseguem virar a chave para o delivery, porque conceitualmente eles foram feitos para trabalhar em sistema de salão e a comida não viaja bem. Talvez as opções não são as opções mais incríveis para pedir em casa, então esses restaurantes vão sofrer mais mesmo, já sofreram mais, ou alguns deles não conseguiram se adaptar. A gente teve aí vários exemplos em São Paulo, Rio, Brasília, Salvador, Belém, enfim. No Brasil inteiro a gente teve vários restaurantes que não conseguiram se adaptar. Restaurantes grandes, como Coco Bambu, por exemplo, restaurantes de chefes renomados também fecharam as portas porque não tinham essa capacidade virada de chave. Por outro lado, a gente está aqui falando nesse momento para as pessoas observarem o próprio negócio e se tem essa oportunidade, está na hora de avançar, né? Exato, e assim, eu nem falaria gordura para queimar, eu falaria assim, a sua musculatura consegue, você consegue replicar a sua musculatura e a sua gestão em outro negócio, porque eu imagino que um restaurante bem tocado, ele gera fluxo de caixa positivo muito rápido, né? Sim, muito. Então, se você sabe operar o negócio, rapidamente você pode fazer um negócio que está parado começar a funcionar e começar a dar certo, né? Então, e isso também tem muito a ver com em fazenda, a gente acontece isso muito, que é engraçado que a metáfora que eu uso para isso se o seu negócio, se a sua fazenda é mais parecida com um McDonald's ou com uma padaria, né? E que é o seguinte. Tinha no escritório um escritório antigo que eu tinha em Piracicaba, do lado dele abriu uma padaria. E quando abriu essa padaria, o pessoal todo do escritório, inclusive eu, ficou super feliz, falou assim, puxa vida, agora vai ter um lugar pra gente lanchar aqui, né? E era uma padaria toda bonitinha, assim, toda arrumadinha, não sei o quê. O cara investiu em fazer a estrutura da padaria. E falou, pô, é bom pra caramba, qualquer hora que a gente quiser vir comer um lanche, um pão de queijo, um salgado, tipo, vai ter coisa aqui do lado, né? Bom pra caramba. E aí, cara, a padaria tinha um monte de funcionários, tinha 3 clientes dentro da padaria e esses funcionários ficavam batendo cabeça e andando para lá e para cá, e uma correria, não sei o que, e você não era um péssimo atendimento. O cara tinha feito uma fachada incrível, feito tudo bonito, tudo novo, instalação e tal, mas ele não tinha equipe, ele não tinha treinamento, ele não tinha processo. E aí você tinha pouco cliente, ou seja, pouco faturamento, muito funcionário, custo alto, e mesmo assim os caras não davam conta. E aí você é dono de restaurante, vai no McDonald's para olhar isso, veja quantos funcionários tem no McDonald's e a velocidade com que eles atendem um número absurdo de pessoas. O tipo de gente que está trabalhando no McDonald's não é diferente do que está trabalhando na padaria, não. É o mesmo perfil, é o mesmo salário, inclusive. Mas tem rotina, tem processo, tem conhecimento. Eles investem bilhões há décadas a fazer o processo rodar de uma forma eficiente. Isso é a mesma coisa em fazenda. Como é que é o processo que um vaqueiro faz determinada coisa? Como é que é o processo que o gerente faz determinada coisa? Como que é o processo que eu compro e vendo a minha produção? A maioria das pessoas não tem processo. Como é que é o processo de marketing do meu restaurante? Como é que é o meu processo de contratação de gente do meu restaurante? É a mesma coisa. Eu pergunto para os meus alunos, como é que é o seu processo de contratação de gente? Porque
Em fazenda, uma das grandes reclamações é mão de obra. E aí eu falo, bom, as pessoas estão falando muito sobre problema de mão de obra? Sim, demais, aqui na minha região é muito difícil. A região é o planeta Terra. Se você está no planeta Terra e tem uma fazenda, a mão de obra é uma questão difícil, né? Não é, essa é a região é o planeta Terra. Né? Não sei se em outros planetas é diferente, mas no planeta Terra, se você tem fazenda, a mão de obra é questão difícil. Aí eu pergunto para os caras, nas rodas de pecuária que você está conversando sobre como fazer para superar o desafio da mão de obra? Você está conversando sobre o que está funcionando? Olha a pergunta de novo. O que está funcionando para contratar gente boa na sua fazenda? Aí, o que é a resposta do outro lado? Cri, cri, cri. Ninguém fala. Reclamar sobre mão de obra, as pessoas estão gastando um tempo grande. Agora, trocar a experiência do que está funcionando, ninguém está falando. Bom, não vai funcionar. Né? Então, é a gente olhar quais são as boas práticas do que funciona e aplicar cada vez mais nisso. E é por isso que a gente tem que estar andando com gente que está com vontade de aprender, de crescer, de se desenvolver. Eu vejo o meu treinamento, o meu programa, que chama Agrotalento, uma maneira de descrever ele hoje é uma rede do bem de pessoas do agro querendo crescer juntas. Gente do bem, gente de boa índole, de bom caráter, que quer crescer junto. Que quer aprender junto. Ô Miguel, já fala de uma vez aí, como é que as pessoas que estão escutando aqui te encontram, né? No Instagram, no site, conta aí um pouquinho, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer te acompanhar depois dessa conversa, né? Maravilha, maravilha. Bom, o meu Instagram, o Instagram pessoal profissional é @mcavalcante, com i no final, né? M de Miguel Cavalcante. E se você quiser seguir os sites, redes sociais e tudo mais, YouTube, Facebook e site é beefpoint.com.br e agrotalento.com.br ou beefpoint ou agrotalento no YouTube e no Facebook. Né? Você vai achar a gente fácil aí e acompanhar. Se procurar Miguel Cavalcante também é moleza achar em qualquer rede aí, no Google, enfim. Cara, esse paradoxo da padaria e do McDonald's é incrível. Eu vou usar nos meus treinamentos, vou gravar um vídeo imediatamente, porque explica a teoria que eu falo há muito tempo, Miguel. Eu vejo pessoas desesperadas procurando a gente, falando assim, Marani, eu preciso aumentar minhas vendas. E aí eu pergunto assim pro cara, tudo bem, entendi, deixa eu sacar um pouquinho melhor, me fala como é que tá o seu negócio hoje. Aí depois eu pergunto, você já faz parte da minha comunidade? Você já tá no portal Donos de Restaurantes? E algumas respostas que eu recebo é assim, pô Marani, aqui eu tô muito apertado porque eu gastei muito na minha reforma, eu comprei equipamento. E aí a minha resposta hoje em dia, Miguel, é até muito direta para as pessoas. Errou! Cara, você não investiu em conhecimento. Você não sabe como fazer para o seu negócio ficar lotado. Era muito melhor se você tivesse uma estrutura mais enxuta, uma estrutura que tem mais a ver com a sua realidade hoje e tivesse uma fila de pessoas querendo comprar de você. Tem uma hamburgueria em São Paulo, ô Miguel, o nome dela é Patches, do meu amigo Henrique. E os caras têm uma loja, se eu não me engano, de 15 metros quadrados. Eu falei 15 metros quadrados. E a fila dobra o quarteirão. Por quê? Porque não tem nem espaço das pessoas ficarem lá dentro. Mas eles fazem um marketing incrível, eles têm um sistema de vendas maravilhoso, eles trouxeram um conceito antigo de hamburguerias, de fazer o hambúrguer de uma forma mais artesanal, mas muito voltada ali para o cliente, um carinho para o cliente, uma embalagem maravilhosa. E aí o que acontece? Você tem muita gente querendo comprar de você e às vezes você nem tem uma estrutura tão legal assim. Na minha pizzaria também foi assim por muito tempo. Eu tinha uma pizzaria que cabiam 30 pessoas dentro dela e mais 30 fora dela. Eram 60 pessoas só. E a gente tinha filas e mais filas de pessoas querendo comprar da gente. Então, se as pessoas não entenderem que a gente, para ter um negócio de sucesso e a longo prazo, como você trouxe também no início desse podcast, a gente precisa de gestão, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de processos. E é isso, né? E sistema de vendas, claro. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar correndo atrás de bola nas costas o tempo inteiro, né? Que eu preciso tapar esse buraco, eu preciso tapar aquele, eu não encontro mão de obra.
Na verdade, não encontra mão de obra em setor nenhum, em lugar nenhum do mundo, né? Não é só na minha cidade, não é só na sua, não é só no restaurante, não é só na fazenda. Isso porque a gente tem que ser formador de pessoas, né? Exato, né? O Marcelo Germano, que é nosso amigo, né? Ele fala uma coisa muito interessante. Ele falou isso no meu mastermind e a galera pirou e ele fala assim, olha, educação de pessoas, a família falhou, o Estado falhou, a escola falhou, a igreja falhou. Essa é a realidade. Só a realidade. Você pode gostar dela ou não, mas ela é a realidade. E, e aí você tem a escolha de você como empresário, como empreendedor, como produtor, como dono de restaurante, se você vai falhar ou não, né? A realidade é que não tem gente formada, você tem que formar, né? E tem uma coisa que eu falo muito sobre realidade, que é, se você ignora a realidade te atropela. Não dá para você negar a realidade. Não, isso aí não vai acontecer não, tipo, né? Tipo, não. A realidade ela tá aí, você gosta dela ou não, né? É tipo você me perguntando, os seus eventos no ano passado. Cara, a realidade é que não ia dar para fazer evento, então passa para próximo, entendeu? Ignorar a realidade ela ia me atropelar. Se eu ficasse chorando mais um mês, não tinha tempo para chorar, entendeu? Tem que fazer o que precisa fazer. E eu sou muito. Tem outras pessoas que não conseguiram fazer isso por momento de vida e tudo mais, e faz parte também, e a gente tem que usar esse. Eu estou o tempo todo buscando como que a gente pode aumentar a nossa capacidade de fazer a coisa certa, né? Você falou, eu gastei muito na minha reforma. Quantos mil reais o cara gastou na reforma? Pois é, cara, tem restaurantes que os caras gastam 300, 500, 1 milhão e não sabem operar, não sabem administrar. Quantos mil reais ele vai gastar na sua comunidade? Cara, é muito barato, é muito barato. Então Muito barato hoje comprar conhecimento de qualidade e participar de grupos, como a gente está falando, né, Miguel? Exato. O cara que entra para minha mentoria hoje, o valor da mentoria hoje é de 10 mil reais. Cara, isso em 6 meses, se diluído, dá menos do que o cara paga para o pior funcionário dele por mês. Porque se a gente for pegar, se um funcionário ganha R$ 1.200 por mês, você gasta um pouco mais de R$ 2.000 com esse funcionário dentro do mês. Para estar em um grupo seleto, para ter conversas como essa que a gente está tendo aqui hoje. Cara, meu caderno está lotado de coisas incríveis que você falou. E mais uma vez, a gente está aqui trazendo para os nossos ouvintes, a galera que está no Spotify, no nativo do iPhone, para a galera que está no YouTube também, mas isso serve muito para mim, isso serve muito para você, para que a gente possa ter mais clareza, para que a gente possa ter mais profundidade nas coisas que a gente está fazendo todos os dias e para que a gente não perca esse foco, né? Porque focando no que a gente, no que importa, colocando energia, a gente consegue fazer expandir, né? Exato, né? E assim, tá tão próximo, né, eu vejo o que está acontecendo com a gente lá, com os nossos alunos e com quem está participando. Isso para mim também, né? Eu falo, puxa, eu imagino para você que cada podcast que você grava, cada reunião de mentoria que você faz, cada aula ao vivo que você entrega, você é a pessoa que mais aprende, né? No meu caso também. Por quê? Porque a gente vai entregar esse ano mais de 60 mentorias para os alunos do Agrotalento durante o ano, né? Porque tem mentorias diferentes, tem algumas mentorias que nem sou eu que entrego, mas tem mentorias temáticas com convidados que eu entrego junto com a pessoa, tem coisas que eu faço. Cara, cada reunião de mentoria é um aprendizado para mim, é uma lembrança do que é importante, é uma revisão do propósito, é um afiar o machado das estratégias que mais funcionam, né? Então você sai daquela reunião mais animado, mais motivado, mais entusiasmado e mais preparado para tomar boas decisões, né? E para tocar o seu negócio de uma forma mais assertiva. E quando você vê outras pessoas com desafios parecidos com o seu, implementando, conseguindo superar, conseguindo fazer, isso é uma grande inspiração, um grande impulso e até uma provocação e uma cobrança, né? Um bullying para você fazer da sua parte também, né? A gente brinca lá no Mastermind que a gente faz parte junto com o Vitor, né?
que bullying transforma, né? A gente zoa os amigos quando eles estão fazendo coisas erradas, né? E isso você faz muito bem, né, Miguel? Ainda bem que você faz isso muito comigo aqui, eu aprendo É tanto uma com você, habilidade meu minha, amigo. zoar os amigos quando eles precisam ser zoados, né? Então, Mas isso é bênção, cara. Isso faz com que a gente possa evoluir, né? Miguel, a gente já está caminhando aqui para o final e com certeza absoluta, assim como o Vitor lá, eu vou ter que te convidar outras vezes, cara. Incrível pensar que você está no meio de um lançamento que deu tanta coisa aí diferente do que você esperava e você com esse alto astral, com essa energia aqui, se doando tanto para a gente fazer um podcast parece. incrível. Cara, briga. Aí, ó. Qual dos três moleques é esse? Me Esse é o conta, mais meu. velho, esse é o Vicente. E aí, Vicente, tudo bem, cara? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você também? Aí, ó, Tudo bem. o Vicente, filho do Miguel, veio aqui dar um alô pra Tem gente. participação especial aqui do Vicente Participação no podcast especial, do cara. Dono de Restaurantes aí, ó. Não, Que esse é meu filho legal. mais gourmet, mais apreciador de boa comida que você pode imaginar, viu? O que que o Vicente gosta de comer aí? Conta aí pra gente, Vicente. Fala aí, Vicente, ó, aparece na câmera Eu aí. gosto de carne, de japonês, frutos do mar. Qualquer comida eu gosto. Só gosta de coisa boa, hein, Miguel? Gosta de ostra, gosta de vieira, gosta de coisas Que bem isso, assim, cara? para iniciados, vamos dizer assim. Tem a boca, o Vicente tem a boca fina, hein? No próximo almoço, jantar aí, eu quero estar com o Vicente. Quase no nível, porque eu gosto da alta gastronomia, mas gosto da baixa gastronomia também, né? E tipo, vamos dizer, meus filhos eles estão sendo criados com mais abundância e mais, né, privilégios do que eu fui criado, né? Então, o Vicente tem dia que fala assim, não, lá na escola hoje a comida não estava boa, o bife não estava mal passado do jeito que eu gosto. Ah, que incrível, cara! Que Tipo, eu falei, meu, incrível! isso aqui é um bandejão da escola, tipo, não é um restaurante de carne especial que você vai comigo. O bandejão da escola, o bife é o bife, cara. Não tem essa, né? O Miguel tá criando lá os filhos com a boca fina e aí na hora do bandejão. Tem que estimular o negócio de restaurante, né, Marcelo? Pô, Tem que fazer isso, cara. Tem que ajudar nosso mercado aí, pô. é isso aí. Ah, um beijo pro Vicente aí, cara. Ô, Aí, Vicente, um abraço, hein, cara? Vamos almoçar junto, hein? deixa eu seguir aqui. A próxima vez vai se encontrar aí. Tá bom. Miguel, deixa uma mensagem aí pra quem tá escutando a gente, cara. Pra quem acompanhou a gente aqui até o final. Maravilha. Bom, a minha mensagem aqui é: faça uma revisão para juntar duas coisas que parecem diferentes e antagônicas e contraditórias. Essas duas coisas são: uma é o amor, a paixão, o propósito, o significado do que você faz. Cara, se você gosta de carne, não monte um restaurante vegano, né? Faça um restaurante que tenha a sua cara, que tenha os seus valores, que tenha a sua verdade, que tenha o seu jeito, que seja a sua mensagem para o mundo do que você acredita, de quem você é. Né? É o seu estilo. Tem restaurante, e assim, tem restaurantes de extremo sucesso no mundo que são ruins de atendimento e usam isso como marca registrada. Né? Você pode escolher o que você quer fazer de inúmeras maneiras. Né? Faça o que você acredita que está dentro do seu coração. Ao mesmo tempo que melhore, revise, aprenda, cresça em estratégia de negócio e nas habilidades essenciais de negócio. Então, restaurante tem atendimento, restaurante tem processo, restaurante tem higiene e qualidade, restaurante tem marketing, vendas, restaurante tem posicionamento, né? Tem N outras coisas que você, Marani, entende muito mais do que eu aí, né? Mas você tem habilidades e estratégias de conhecimento chaves do negócio restaurante que você precisa dominar. Então, eu falo isso para donos de fazenda.
Cara, faça uma fazenda que tenha a sua cara, a sua visão, a sua verdade, que seja o seu legado para o mundo, que seja a sua mensagem para o mundo. Ao mesmo tempo, que entenda do negócio fazenda com maestria, para que esse negócio dure, para que esse negócio cresça, para que esse negócio gere prosperidade, riqueza para você hoje, amanhã e depois. Essas duas coisas não precisa ser uma coisa ou outra. Eu quero ter as duas. É a genialidade do E. Você juntar duas coisas que parecem separadas, que parecem antagônicas e parecem diferentes. E quando você olha, elas são a fundo, elas são muito mais parecidas e unidas do que você imagina. Os negócios mais bem-sucedidos pode ser em fazenda ou em restaurante, tenho certeza que tem uma paixão, um entusiasmo e uma verdade na essência, ao mesmo tempo que tem um conhecimento brutal sobre entender do negócio efetivamente, né? Então, esse é o meu convite para você. Faça alguma coisa com a sua cara, mas ao mesmo tempo, aumente a sua excelência em entender do negócio que você está tocando. Que incrível, cara, que incrível. Isso é sabedoria, vivência e realmente serve para qualquer negócio, fazenda, restaurante e qualquer outra coisa que a gente vier construir no futuro. Miguel, obrigado, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado aqui por trazer tanto conhecimento para a gente aqui, muito mais do que um livro, muito mais do que vários livros que eu já li. Eu falei aqui, estou com meu caderno cheio de anotações. Teve até participação especial do Vicente aí, eu adorei, cara. Foi A muito gente legal. vai ter que marcar de almoçar juntos aí. Que moleque, sangue bom, cara. Obrigado pelo seu tempo, obrigado de coração, Miguel. Eu achei fantástico aqui e ainda bem que a gente conversou sobre nada do que eu planejei, porque foi incrível. A gente pode marcar um outro para falar sobre carne, falar sobre pecuária, falar sobre boi, sobre fazenda, sobre mercado. Vai ser um prazer também. Marani, muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Parabéns pelo seu trabalho. Você também é uma inspiração para mim, um exemplo para mim. A gente faz coisas em mercados diferentes de uma forma muito parecida, né? Então, tudo que você está fazendo, eu estou olhando, estou acompanhando, estou aprendendo com você. Obrigado pelo trabalho que você faz, obrigado pelo exemplo que você dá para o mundo, obrigado pela inspiração que você é, cara. Um prazerzão estar aqui, é uma alegria estar com você aqui, obrigado mesmo. Galera, para você que acompanhou aqui até o final, deixe um curtir aí, assine o nosso podcast. Se você está no nativo aí do iPhone, vai lá embaixo, tem um lugar onde você pode colocar classificação. Se você achou esse podcast 5 estrelas, eu tenho que te contar, tá? Eu vou puxar aqui a sardinha pro meu lado, né? Porque eu achei esse podcast 5 estrelas. Se você achou também, dá 5 estrelas, coloca o seu comentário lá, dá um print, marca o M Cavalcante, marca o dono de restaurantes também. Eu vou te repostar e eu quero saber o que você achou desse nosso Eu também quero bate-papo. saber. Faz um stories lá no Instagram marcando dono de restaurante M Cavalcante e conta pra gente o que você mais gostou desse podcast aqui. Valeu demais, eu te vejo no topo. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.